Glória a Jesus. Abre aí a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 16, verso 1 em diante. Nós vamos ler até o 12. Diz assim: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegando à tarde vocês dizem, teremos tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado à outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: fiquem atentos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam e nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendeis que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém? Esse mesmo texto, exatamente o mesmo texto, é repetido no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Porém, lá no versículo 15, tem um elemento novo. Marcos 8,15. Olha lá. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Olha aí. Como diz o Vitor, esse texto é demais. Né, Vitor? Ô, glória. Aqui está uma das advertências, né, tremendas de Jesus com os seus discípulos, com a sua igreja, a respeito de um dos grandes males, tanto daquele tempo como desse tempo também. E eu gostaria de falar com vocês a respeito desses 3 fermentos, né, esses 3 tipos de fermentos. E eu queria pedir a sua máxima atenção, né? Se você puder nem respirar pelos próximos 40 minutos, vai dar certo. Amém? É sinal de que nada vai desviar a tua atenção, de jeito nenhum. Amém? Veja bem, meus queridos, Jesus, ele teve, né, um ministério, tempo de ministério muito curto. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Então ele não tinha muito tempo para tratar de coisas supérfluas. Tudo que Jesus disse precisa ser levado na máxima consideração e a gente precisa dar a ele a máxima atenção, porque é importante. Amém? E aqui está uma advertência tremenda de Jesus com os seus discípulos a respeito de um acontecimento, de um fato que havia naqueles dias e que, se Jesus deu à sua igreja, é porque também havia a possibilidade disso contaminar a sua recém-criada igreja, né? Então ele vai falar aqui do fermento dos fariseus, do fermento dos saduceus e do fermento de Herodes. Quem eram os saduceus? Saduceus era uma casta, era uma espécie de elite sacerdotal. Ela era composta pelos sacerdotes, pelos nobres da época. Ela era composta pelos da sociedade que tinha dinheiro, que tinha alguma importância, algum tipo de autoridade, e que formavam essa casta. Eles eram um grupo mais liberal. Para você ter uma ideia, eles não criam no
na lei de Moisés totalmente. Eles criam só no Pentateuco. Eles tinham uma doutrina um tanto liberal, não é? No respeito, no quesito do modo de comportamento do dia a dia. E no texto que nós lemos aqui, logo no primeiro versículo, diz aqui que eles estão interpelando Jesus, pedindo um sinal. Vejam, essa é a marca do saduceu. O saduceu gostava, ele era místico. Para crer em Deus, eles queriam provas. Eles eram aquele grupo que Paulo, lá em Corinto, né, quando estava diante do Sinédrio, ele sabia que o Sinédrio tinha metade dele saduceu, a outra metade fariseu. No caso dos fariseus, eles não criam na ressurreição e nem aparição de anjo da forma como a gente entende, mas os saduceus criam. Paulo, quando percebeu isso e se viu diante dos dois, ele, pela ressurreição dos mortos sou julgado. Quando ele fez isso, ele dividiu aquele tribunal. Ao invés de condenar Paulo, eles ficaram brigando entre eles. Olha como era esperto o bichinho. O saduceu tinha essa tendência para esse lado do místico. Por isso eles estão pedindo para Jesus um sinal. Por isso eles queriam uma prova. Você é o Messias mesmo? Dá uma prova. Faz um milagre. Você é o Messias mesmo? Mostra para nós. Dá um sinal grande aí para a gente entender que de fato você tem poder. Que você é esse personagem que você diz que é. O enviado, o Filho de Deus, o Messias, o ungido. Esses eram aqueles que viviam atrás de Jesus na intenção de ver algo sobrenatural acontecer. E de outra forma, eles não creriam. Veja que a fé deles, ou se pode chamar isso de fé, a crença deles em Jesus estava baseado nisso. Se tiver uma prova, eu creio. Se não tiver, eu não creio. O fermento de Herodes, eu vou juntar os dois aqui, porque eles são muito parecidos. Herodes também, ele sabia quem era Jesus. Eu não vou dizer que ele tinha fé, mas ele sabia quem era Jesus. Ele tinha ouvido muitas coisas a respeito de Jesus. E houve um dia que ele teve a oportunidade de ter Jesus na frente dele. E olha o que ele fez. Em Lucas, capítulo 23, versículo 8. Olha o que está escrito aí. Lucas 23, 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Olha lá. Ele ficou alegre porque Jesus estava ali, aquele homem de quem ele ouviu, que fazia sinais, maravilhas, prodígios. E olha o que ele esperava de Jesus. E esperava que lhe veria fazer algum sinal. Olha lá, o mesmo problema dos saduceus. Mas o verso 9 diz assim: e interrogava-os com muitas palavras, mas ele nada lhes respondia. Perceba que Herodes e os saduceus tinham a mesma inclinação. Ele ouviu falar de Jesus, ele tinha esperança de estar de frente de Jesus, mas o que ele esperava de Jesus era sinais, prodígios, milagres. Herodes, na verdade, colocou Jesus no meio aqui e pediu para ele: faz alguma coisa. Deixa eu ver se você é Deus mesmo. Olha a mentalidade dele. Ele pensava que Jesus fosse uma espécie de macaquinho de auditório, que fosse fazer algum truque para alegrar a corte, né? E o texto diz que Jesus não lhe respondeu nada. Que tipo de fermento é esse? O que representa esse grupo? Esse grupo representa aquelas pessoas que só seguem Jesus por causa dos sinais. São aquelas pessoas que somente esperam de Jesus o sobrenatural. Onde houver um sinal, algo diferente, algo maravilhoso, algo fora do comum, eu estou presente. Esse texto representa aqueles que só estão à espera daquilo que Jesus pode fazer. Eles buscam as mãos de Jesus. Isso aqui é um perigo, meus queridos. Seguir a Jesus, crer em Jesus, somente por causa do que Ele pode fazer, Jesus está dizendo, é um tipo de fermento ruim. Você sabe o que é fermento, né? Fermento é um pequeno elemento, uma pequena porção que você coloca na massa, e aquele pouquinho que você pôs na massa tem a capacidade de fazer aquilo multiplicar muitas vezes. E o crescimento é rápido. E Jesus está dizendo, toma cuidado com essa doutrina, toma cuidado com esse ensinamento, porque isso aqui vai fazer mal, e é rápido. Há uma porção de pessoas que seguem a Jesus, ou vão atrás de Jesus, somente por causa do milagre, mas não há um coração em Jesus. Eles querem aquilo que Jesus pode fazer, eles querem aquilo que Jesus pode realizar, mas de fato não há uma entrega do coração de Jesus. Ô Zé, mas Jesus não faz milagre? Ele faz.
Mas observe uma coisa na Bíblia, leia, e você vai perceber que todos aqueles na vida de quem Jesus operou um grande milagre, um grande sinal, não estavam buscando um grande sinal e um milagre. O que é que eles estavam buscando? Aquele que faz o milagre. Eles não estavam buscando as mãos de Jesus, estavam buscando o rosto, a face dele, a pessoa dele. E porque eles estavam buscando assim, Jesus os abençoou com o milagre que eles precisavam. Aquele que busca Jesus só pelo milagre tem uma fé superficial. Quando o milagre não vem, ele desiste. Ele diz, Deus não me ama, Deus não está comigo, Deus não gosta de mim, Deus só faz na vida do outro, mas faz na minha. Percebe? Não tem um laço, não tem uma aliança, não tem uma conexão com Jesus. É só o que ele pode fazer. E quando você vai atrás de uma pessoa só por aquilo que ela pode fazer ou por aquilo que ela tem, essa relação tem um nome, relação de interesse. Quem gosta de interesseiro? Quem gostaria que os teus amigos só estivessem com você por causa do que você tem ou pode fazer? Se a gente não gosta, e Deus? Percebe o que Jesus está tentando nos dizer? Toma cuidado com essa doutrina. Nosso Deus é poderoso e pode fazer qualquer coisa, não há nada impossível para Ele. Porém, não tenha com Deus um tipo de relacionamento baseado só no interesse, nas coisas que Ele pode fazer ou não. Busque a Deus por aquilo que Ele é. O Deus santo, poderoso, que te ama, que tem cuidado de você, que pode realizar por amor toda e qualquer coisa que você precise, desde que Ele enxergue também no teu coração essa mesma disposição de amá-lo. Amém, meus queridos? Tome cuidado com o fermento dos saduceus e dos herodianos, porque são aqueles que buscam a Jesus somente por aquilo que Jesus pode fazer. São aqueles que querem sinais. Que Jesus viva realizando truques para alegrar nossa vida. Para a gente poder contar, ó, Deus fez alguma coisa na minha vida ali. Ó, mas é só aquilo. Milagre é bom para encher nossos olhos, mas milagre não tem poder de mudar o coração de ninguém, de transformar o coração de ninguém e de salvar a vida de ninguém. Prova disso é o povo de Israel no deserto. Tem um povo que viu mais sinais, maravilhas, prodígios. A gente pensa assim, puxa vida, se eu visse o mar se abrir, a minha fé ia... Se eu visse maná descer do céu toda manhã, minha fé ia... Se eu visse aquela coluna de fogo durante a noite, aquela nuvem durante o dia, minha fé. Se eu falasse, quero comer carne, no dia seguinte tivesse na porta da minha casa, assim, ó, frango, assim, espalhado na porta da minha casa, boi, bezerro, tudo ali. Eles viram tudo isso. Se eu tivesse sede, de repente, de uma rocha, ô irmão, rocha da água, rocha, pedra. E de repente da pedra, da onde é impossível sair água, saiu. Olha que coisa. E no entanto você olha, está lá, o povo que mais descreu, o povo que mais murmurou, o povo que mais blasfemou, o povo que se endureceu contra Deus. E no entanto, aí está uma multidão de sinal. Então não busquemos a Deus por causa disso, amém, meus queridos? Busquemos ao Senhor por causa de quem Ele é. E aí você vai ver os grandes sinais da parte dEle na sua vida, amém? Aí tem o segundo grupo aqui, os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma casta tremenda. Eles eram a casta dominante na questão da religião de Israel. Os fariseus surgiram em Israel num momento importante. Eles não são de todo ruim. Se tornaram ruins ao longo do tempo. Mas eles surgiram em Israel, na verdade, num momento crítico. Eles surgiram naquele período que a gente chama de período interbíblico. Aqueles 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles surgiram quando o helenismo, a influência grega, começou a modificar a cultura de Israel. Eles começaram a perceber que a identidade deles iam se perder. Aí se levantou um grupo que falou, não, nós vamos guardar a lei, nós vamos obedecer, guardar os costumes, nós vamos preservar a nossa origem, que deu origem a esse grupo chamado fariseu. Eles foram muito bons nessa época, em preservar a lei, tanto em aprender, multiplicar, no caso copiar, que é o que a gente chama de escriba. Escriba é o que escrevia, fazia cópia. Ele seria hoje, a gente compararia esses caras aqui com uma máquina de Xerox. Eles faziam exatamente isso. E não apenas copiar e ensinar, mas viver a lei. Essa era a proposta deles. Essa era a proposta deles. Porém, não demorou muito para perceber que a intenção deles era muito boa, porém, não deu muito certo. À medida que eles foram crescendo e ganhando aquela admiração, aquele respeito, e ao mesmo tempo que eles foram também se dedicando a guardar a lei, que era um negócio pesadíssimo,
No caso aqui, a lei consistia de 613 ordenanças. Tenta imaginar isso. Os 10 mandamentos foram desdobrados em 613 ordenanças, que precisariam ser guardadas à risca, uma por uma. Não podia ter falha. Não podia ter deslize em nenhuma delas. A lei, ela é um bloco sólido. Um bloco único. Se você falha em um item da lei, você é culpado de todos. Já pensou um negócio desse? Veja o que Tiago diz. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, e tu estás feito transgressor da lei. Então preste atenção. Havia aqueles mandamentos que eles chamavam de os mandamentos para a morte, que eram aqueles pecados grosseiros, mas tinha itens que eram mais leves. Se eles não cometessem um pecado grosseiro, como um adultério, um assassinato, um estupro, mas cometessem um daqueles pequenos delitos menores, eles seriam culpados, inclusive, dos grandes. Você já pensou um negócio desse? Isso era a lei. Não tinha como você desvincular uma coisa da outra. A lei era um bloco sólido de ordenança. A lei dada por Moisés ao povo de Israel, ela era uma sombra da justiça de Deus. Ela era uma sombra da justiça de Deus, de quem Deus é. Do seu caráter, da sua integridade, da sua pessoa, da sua bondade, da sua justiça. E quando eles começaram com esse propósito muito bom de guardar a lei, não demorou muito, eles descobriram uma coisa. Que isso que eles estavam querendo fazer era impossível. Por quê? Por causa da nossa natureza caída. Deus deu para eles uma lei que expressava a justiça dele, a integridade dele, a santidade dele, a moralidade dele. No entanto, ele deu essa lei para um ser humano caído. Como que um ser humano caído ia ter a capacidade de guardar e de se elevar àquele tipo de justiça que estava sendo apresentado para ele? Não dava. E eles descobriram isso rapidinho. Só que quando descobriram, ao invés de abrir o jogo e dizer, não, isso aqui não dá. Tem como. O senhor está pedindo um padrão elevado demais. Eu sou um ser humano caído, pecador. O senhor conhece a minha estrutura, o senhor sabe que eu sou pó. Como que eu vou guardar uma lei elevada dessa? Não dá. Ao invés de entender isso e pedir misericórdia, porque, abrindo um parênteses, a lei, ela não foi dada para salvar ninguém. O apóstolo Paulo fala que a função da lei não era salvar. A lei tinha uma outra função. Qual? A de me informar de que eu sou um pecador. Ó. Paulo diz assim, ó, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse para mim, não cobiçarás. Então, quando a lei falou isso aí, não cobiçarás, na hora eu entendi, rapaz, eu não sabia, mas não é que eu sou um cobiçoso tremendo. Hã? A lei despertou o que estava dentro, percebe? A lei não tinha a intenção de salvar ninguém, a lei só estava lá para me informar de quem eu sou. Essa era a função da lei. Eles entenderam que não dava para cumprir. Sabe o que eles fizeram? Ao invés de abrir o jogo e dizer, não, tem misericórdia, eu não consigo cumprir uma justiça dessa, é elevada demais para mim. Sabe o que eles fizeram? Começaram a fingir que cumpriam. Começaram a demonstrar uma santidade que eles não tinham, uma integridade que eles não tinham, uma pureza que eles não tinham. E aí eles encenavam aquele negócio todo, aquela vestimenta, aquela pompa. Quem olhava falava, nossa, aquele ali, um dos únicos no planeta que cumpre a lei, homem santo. Esses eram os fariseus. É sério. Eles começaram a viver a vida deles como se eles fossem o suprassumo da justiça, aqueles que atingiram o inatingível. Por meio do seu esforço, por meio da sua dedicação, por meio da sua força de vontade, eles conseguiram se disciplinar a tal ponto de atingir o que Deus propôs para ele. Só que era tudo mentira. E eles começaram a viver, e pior, começaram a viver como se tivesse, e começaram a impor sobre os outros o peso de fazer a mesma coisa. E aí Jesus diz, mas como vocês são hipócritas?
Vocês não cumprem a lei, vocês colocam um mandamento pesado sobre os outros e vocês nem com o dedo mindinho querem carregar o mandamento que vocês mesmos colocam. Percebe? Qual era então o fermento dos fariseus? Lucas revela para nós de modo explícito, a gente não precisa nem dar rodeio. Olha lá, Lucas capítulo 12, verso 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente, olha lá, primeiramente, em primeiro lugar, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Essa atuação de mostrar que eu sou uma coisa que na verdade eu não sou, que eu pratico uma coisa que na verdade eu não pratico, que eu tenho uma coisa que na verdade eu não tenho. Percebe? Jesus está dizendo, ó, toma cuidado. Não deixa esse tipo de fermento, esse tipo de doutrina, de ensinamento entrar no meio de vocês. Por quê? Porque o fermento, uma vez que ele entrou na massa, alguém consegue tirar? Hã? Não tem como tirar. O fermento e a massa se tornam uma coisa só, não é? As irmãs que fazem bolo e pão aí sabem disso. Não é assim? O fermento e a massa se tornam uma coisa só. Então Jesus está dizendo, ó, não deixa entrar. Não deixa entrar, porque depois que entrar, para tirar, só um milagre. Só o Altíssimo conseguiria fazer isso. Então Jesus está aplicando aqui uma vacina. A pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: por que Jesus está dando essa advertência para a sua igreja? Qual a razão? A razão é porque ele enxergou a possibilidade de, entre nós, discípulos de Jesus, esse tipo de prática, esse tipo de atitude, também se tornar real. Sim ou não? Se ele está aplicando a vacina é porque ele sabia da possibilidade. Como assim, Zé? Ele sabia da possibilidade da gente também viver de aparência. De viver dizendo que eu tenho uma coisa que eu não tenho. De viver mostrando que eu sou uma coisa que na verdade eu não sou. De que eu possuo uma vida de Deus, uma santidade de Deus que na verdade eu não a tenho. Mas eu quero mostrar para você que eu tenho sim. Eu quero que quando eu passar no meio do corredor aqui, você me chame de mestre. Oh, lá, o suprassumo da verdade. Quem está entendendo? Essa palavra hipócrita, do grego hipócrites, quer dizer ator, artista, o que encena. Era usada para aqueles artistas lá dos teatros gregos, né? Usava aquelas máscaras, maquiagem, roupa, fantasia, representando um personagem. E veja que interessante, como é que um ator, ele age? Quando um ator hollywoodiano recebe um papel para interpretar, qual é a primeira coisa que esse cara tem que fazer? Estudar o personagem. Ele vai estudar o personagem. O que ele vai fazer? Ele vai ler livros a respeito do personagem. Se acaso o personagem estiver vivo, melhor ainda, ele vai conversar com ele, vai marcar uma entrevista, vai tentar abstrair o máximo que ele puder daquele personagem. Se não, ele vai ler livros, documentos, ele vai ver vídeos, ele vai procurar tudo o que existe a respeito daquele personagem para que ele possa entender o máximo, absorver o máximo, para que quando ele for interpretar, ele chegue o mais perto da realidade possível. Não é assim? Quando isso acontece, o termo que se usa é ele encarnou o personagem. Não é dessa forma? Não tem um monte de filme que você vê e que o cara fez um negócio tão bem que quando ele vai fazer outro filme, você não consegue ver ele daquele jeito? Você lembra do primeiro papel dele? Hã? Marlon Brando, quando fez o Poderoso Chefão. Hã? O papel de mafioso do cara foi tão bem feito que até hoje, ele pode fazer qualquer outro filme. Sabe o que eu lembro? Tu não me respeita, não me chama de padrinho. É? Eu já estou encarnando o personagem, estou. Não é assim? Eu estava lendo um negócio quando eu estava estudando isso aqui. Existem uns artistas de Hollywood, por exemplo, que esse negócio de encarnar o personagem é tão intenso. Quem lembra daquela série Dr. House? Bacana, né? Aquela série terminou em 2012.
8 anos depois, ele interpretava aquele médico, né? Tinha aquele ator principal que interpretava o médico, o Dr. House. Lembra que ele andava com a muleta? O Dr. House. O ator que interpretava o papel, não lembro do nome, sou ruim de guardar, ele não tinha problema na perna. Porém, quando a série terminou, 8 anos depois, o cara estava indo andando de muleta e mancando. Dá para você acreditar num negócio desse? Isso é que é encarnar o personagem, não é? Ele nunca teve problema na perna, ele nunca teve problema no joelho. O Dr. House tinha um problema na rótula, ele não. Ele tinha um joelho bom. Percebe o que é o negócio? 3 atores que interpretaram o Coringa, nessas séries que teve aí, tiveram problemas psicológicos. Um deles se suicidou. Não me lembro o nome do rapaz novo, fez uma série de filme bem bacana. Se suicidou. Coringa era um personagem psicologicamente perturbado. É um personagem assim, né? Um camarada psicologicamente perturbado. Pensa num ser humano deformado. E aqueles que interpretaram, entraram tanto no papel que tiveram problemas depois. Só para você entender o que é esse negócio que Jesus está falando. Toma cuidado com o fermento dos fariseus. Toma cuidado com essa coisa de encarnar personagem. Nós podemos fazer isso também, meus queridos. Interpretar uma coisa, tentar viver de um jeito que a gente não é. Como eu disse, nós podemos ler livros a respeito de como é ser um cristão. Tem um monte aí. Nós podemos estudar para descobrir como é ser um cristão. Nós podemos ler a Bíblia para descobrir como é a vida de um cristão. Carregar debaixo do braço. Nós podemos andar como cristão, falar como cristão, sentir como cristão, pregar como cristão. Eu posso, por exemplo, entrar no YouTube ou em qualquer outra plataforma e enxergar grandes pregadores, grandes homens de Deus, ler os livros deles, os trabalhos teológicos deles, para saber como é o pensamento cristão. Eu posso admirar tanto alguns deles que eu vou lá e olhar o cara, o pensamento dele, como ele prega. Eu posso imitar, inclusive, os gestos, caras e bocas, usar as frases de efeito do cara. Eu posso fazer tudo isso sem ser. Apenas interpretando um papel. Está entendendo? Eu posso admirar pessoas que estão ao meu redor. Pastor Arthur, tremendo pregador. Eu posso admirar a pregação dele e de repente eu olho para o pastor Arthur. Rapaz, camarada aí é o tipo de gente que eu queria ser quando crescer. Aí eu começo a olhar para ele, o trejeito dele, como ele prega, como ele ensina, as ênfases, as gesticulações, as caras de boca. Daqui a pouco eu estou uma cópiazinha do Arthur. Não é verdade? Isso é... Não vou pular, não. Isso é interpretar o papel. Percebe, meus queridos, o perigo que é o fermento do fariseu? Jesus nos avisou, porque é um risco que a gente corre. Mas escuta um negócio aqui. Jesus não tem uma cópia de vida de ninguém para que a gente imite. O que Jesus tem é uma vida real, legítima, verdadeira, com Ele. O que Jesus tem é uma vida essencial, é aquela vida que é tua. O que Jesus quer não são cópias, Jesus quer filhos originais, amém? Ele tem um desejo de que eu e você nos tornemos a pessoa que Ele desejou, e não a pessoa que eu quero ser. Percebe? Eu posso admirar muitas pessoas e querer imitá-las. Existe um tipo de ensinamento, de doutrina, que os coaches modernos agora usam bastante, a tal da PNL, Programação Neurolinguística. O que é isso? Você pode reprogramar o teu cérebro para ser aquilo que você quiser ser. Ó. Faça assim, né? Dentro dessa técnica da neurolinguística, tem um negócio que eles chamam de modelagem. E modelagem é exatamente o que eu acabei de escrever agora. É você olhar para uma pessoa que tem um sucesso na área que você quer ter também, e você começa a imitar ela. O dia a dia dela, como ela fez, os estudos dela, como ela se procede, como ela se comporta, como ela fala, a maneira como ela compra, a maneira como ela vende. E você nessa modelagem ou imitação, representação, você também, teoricamente, vai ter o que ela tem. Ó, groselha, né? Jesus nos advertiu, meus queridos, cuidado com o fermento do fariseu. Jesus quer filhos originais, amém?
Jesus tem para te dar, além da personalidade que você já tem, que é tua, que Ele não vai tirar de jeito nenhum, Ele tem para te dar uma vida totalmente nova, que vai fazer de você aquela pessoa que um dia, lá atrás, Deus sonhou, quando pensou em você, quando Ele pensou no teu nome. Amém? Deus tem um projeto pessoal, particular, exclusivo para você. Amém? Nós podemos admirar sim, nós podemos respeitar sim, nós podemos aprender sim, mas ser é uma outra coisa. Nunca confunda isso. Não se perca, não se dilua, não se desintegre para tentar viver outras vidas que não aquela que Jesus já te deu. Amém, meus queridos? Agora fala para mim, que tipo de vida então Jesus quer para nós? Se aqueles fariseus não conseguiram cumprir a lei, e depois começaram a interpretar, só para não pagar o mico de dizer, a gente estava errado, a gente tentou, mas não deu certo. A humildade, né, na verdade. De dizer, a gente tentou, mas não deu certo, não era aquilo, a gente entendeu que o caminho era outro. Que tipo de vida Jesus quer para nós? Quando Jesus falou disso, olha que coisa interessante, quando começou a falar do seu caminho, da vida, desse chamado, ele disse o seguinte, Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi assim que ele apresentou o tipo de vida que ele tinha para nós. Preste atenção. Jesus disse que o caminho dele é um caminho tranquilo, que o fardo dele, comparado a esse fardo que os fariseus carregavam, porque Jesus disse num momento específico, ele estava comparando o que ele era com aquilo que os fariseus estavam dando para o povo, um jugo pesado, um jugo desigual, um jugo de massacre. E ele está dizendo, não, o meu é diferente. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se você chegar a mim, você vai encontrar descanso. Porém, todavia, entretanto, porém, contanto, contudo. Olha o que ele pede de nós, na verdade. Quando você lê o Sermão da Montanha, agora Jesus vai apresentar as leis de Cristo, ou as leis do reino. Moisés tinha a sua lei, correto? Agora ele vai apresentar as leis dele, as leis do reino, as leis de Cristo. Quando você lê, por exemplo, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, verso 20, por exemplo, diz assim, porque eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder a todos os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A gente viu que o escriba, o fariseu, ele tentou cumprir a lei, correto? Mas não conseguiu. E Jesus está dizendo, se a justiça de vocês não for superior a deles, de modo nenhum você vai entrar no reino do céu. Aqui já começou a apertar. Eles tentaram. Ninguém pode acusar os judeus de não terem tentado cumprir a lei. Até hoje eles tentam. Ninguém pode. Olha para eles. Olha os rituais. Olha aqueles rituais de... A vida deles, meu querido, é voltado, né, para esse negócio. Sacrifício, comportamento, menorá pendurada na porta, rituais todo sábado, festas. Tudo o que eles faziam era na intenção de cumprir a lei. No entanto, eles esbarraram na barreira humana. Não há capacidade no homem de cumprir a justiça de Deus como Deus pede. Mas olha o que Jesus está dizendo. Se a justiça de vocês não for superior a deles, de modo nenhum, vocês vão entrar no reino do céu. Jesus já começou a subir a régua, percebe? Aí você vai lendo, você vai ver Pedro, por exemplo, dizendo o seguinte. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou... Eita, agora complicou um pouquinho mais, porque ele está pedindo para nós ter a santidade de Deus. Eita, Jesus, e agora? Primeiro a nossa justiça tem que ser uma justiça mais elevada. E agora ele está dizendo que eu preciso ser santo porque Deus é santo. E eu não estou falando de uma santidade, irmãos, como a gente entende santidade. Eu estou falando da santidade de Deus. O ser santo. Aquele que os anjos, que são seres puros, que não têm pecado, quando olha para ele, um anjo, santo, santo, santo. E Pedro está dizendo que a gente tem que ser santo nessa altura. E agora?
Se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Pensou que acabou? Segura aí. Mateus capítulo 5, verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, quem falou primeiro aí foi Moisés, certo? Ouviste o que foi dito, foi Moisés quem falou, essa era a lei de Moisés. Olha agora a lei de Cristo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar, ficar com raivinha contra o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu de sinédrio. Qualquer que lhe chamar louco, será réu do fogo do inferno. Eita! O judeu não podia matar, você não pode nem ficar com raiva. Não precisa matar. Vai ouvindo aí, vai ouvindo aí. Jesus disse que o fardo dele era leve. Mateus, capítulo 5, verso 27. Ouvisto o que foi... Cadê? Esse aqui eu já li. 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar, olhar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eita, Jesus amado. Ou homem, viu? Vou acrescentar. O judeu não podia cometer o ato. Você não pode nem pensar no assunto. Se a vossa justiça não excederem muito as dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. Capítulo 5, verso 43. Ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos ofendem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz com que seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva caia sobre justos e injustos. Você prestou atenção? Veja só, meus queridos, os judeus, eles receberam uma lei que era a sombra da justiça de Deus. Não era a justiça de Deus na integridade, na totalidade, na intensidade que iria ser apresentada para nós. Aquela lei que eles receberam era a sombra dos bens futuros. Preste atenção. Hebreus capítulo 10, verso 1. Olha o que está escrito aí. Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, ou seja, a lei só era um tipo, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem ser aperfeiçoados os que a eles se chegam. Olha esse negócio agora aqui. Os judeus receberam uma lei que era uma sombra. A expressão exata da lei, na sua integridade, é Cristo. Jesus é a expressão exata da justiça de Deus. E quando Jesus aparece, veja que ele ressignifica a lei. Ele pega aquela lei de Moisés que os escribas e fariseus não conseguiram cumprir, ele está dizendo, você achou que era pesada? Escuta agora o que é a lei na íntegra. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, não matarás, não odiarás. Eu, porém, vos digo. Ficou claro para você que a lei de Cristo é muitíssimo mais intensa e mais apertada do que era a lei de Moisés? Sim ou não? Tem dúvida ainda? Perguntinha que a gente tem que fazer agora. Vou até tomar um golinho de água. Se aqueles homens que tentaram obedecer à lei de Moisés, que era uma sombra, não conseguiram, se depararam diante dessa dificuldade tremenda, como é que nós, que somos seres humanos iguaizinhos a eles, vamos cumprir isso aqui? Que é a expressão muitíssimo mais elevada da justiça de Deus. Porque eles não podiam adulterar, você não pode pensar, perceba? Eles tinham que ter os atos puros. Mas nós, meus queridos, temos que ter os atos puros, o coração puro, a mente pura, a alma pura. Dá para você entender o que Jesus elevou?
Então, quando a gente olha para isso aqui, fala, meu Deus, além desse grau elevadíssimo da lei, tem um outro agravante ainda. Fica pior. A nossa natureza pecaminosa. O pecado, essa natureza decaída, isso é um negócio inerente a nós. O ser humano é pecador por natureza, você não precisa fazer força para pecar, você peca. O gato mia, o cachorro late, a vaca dá leite, o ser humano peca. É uma questão de natureza. Ah, Zé, mas agora eu estou sentado aqui, eu não estou pecando. Não sei o que você está pensando. O fato é que eu sei que o gato não mia toda hora, mas uma hora ele mia. O cachorro não late toda hora, mas uma hora ele late. Você não peca toda hora, mas uma hora... É da natureza, meu querido. Agora, se existe uma lei elevada dessa, e do outro lado tem a minha natureza caída que não me deixa... Meu Deus, se você fosse um judeu, você já não ia conseguir cumprir a lei de Moisés? E agora, essa lei que Jesus colocou aqui? Mas o fato é que ele está chamando isso aqui de fardo suave e jugo leve. E agora? Como que você resolve uma incógnita dessa? Fala para mim. O que Jesus está pedindo para a gente? Qual que é a solução? Deus pediria para você uma coisa que você não é capaz de dar a Ele? Deus é injusto? Se Ele está exigindo isso de mim, não é porque tem uma saída? Tem um jeito? Qual é a solução de Deus, então? Quando você olha para essa justiça que eu acabei de te apresentar, um ser humano que tem que ser puro, tanto nas atitudes, como no coração, como no pensamento, como na alma. De quem você lembra? Jesus. Ele é o único capaz de cumprir esse tipo de exigência, certo? É o único capaz de cumprir esse tipo de justiça. Jesus é o único capaz de oferecer para Deus esse tipo de pureza humana. E como é então que a gente vai fazer essa justiça de Cristo, essa pureza de Cristo, tudo isso que Jesus é, parte da nossa própria vida? É simples. Para que eu dê a Deus esse tipo de justiça que Ele está pedindo de mim, para que eu consiga ser elevado nesse nível que Ele está pedindo de mim, só tem um jeito. A minha vida ser trocada pela vida dEle. O único que pode dar a Deus o que Deus está pedindo. Amém? E foi exatamente isso que Deus fez. O justo pelos injustos. Deus nos deu a vida dele, que é o Deus Santo. Irmão, eu e você temos problemas com o pecado. A gente tem que resistir ao pecado. O pecado não afeta Deus. Ele é santo, não é porque ele faz força para ser santo. Ele é santo porque ele é santo. O pecado não diz nada para Deus. A santidade de Deus é um negócio tão elevado que o pecado simplesmente não quer dizer absolutamente nada. Tiago diz, olha, Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não faz força para ser puro. Deus não faz força para ser santo. Ele não faz força para ser íntegro. Ele é. Agora, olha o que Ele fez, meu querido. Pedro diz assim, que Ele nos tornou parte da sua própria natureza. Sabe o que Deus fez? Tirou da vida dEle, essa vida que Ele tem, que faz dEle o que Ele é, e deu para mim e para você. Nós falamos dessa vida aqui há uns domingos atrás. A vida de Deus, Zoe. É por meio dessa vida que Ele nos doou, que você vai se tornar esse ser aqui, que Deus está pedindo que nós sejamos. Sem o qual, nós não vamos poder de maneira nenhuma atingir esse nível de justiça que Ele está esperando de nós. Esse tipo de santidade, esse nível de santidade, esse nível de pureza, esse nível de integridade, essa moralidade. Nós somos salvos, escute isso aqui, pelo amor de Deus, você precisa entender esse negócio. Se você entender isso aqui, tuas lutas até, não vou dizer que acaba, diminui bem. Nós somos salvos pela vida de Cristo. Não, você não entendeu, eu vou ler o texto. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus por sua morte, pela morte do seu Filho, muito mais
tendo sido já reconciliados, seremos salvos por sua... Preste atenção nisso. Não é que Cristo foi para a cruz, pagou pelos meus pecados, e agora virou para mim e falou, Zé, agora vai, vive a tua vida e do jeito que você quer. Não é isso. Ele foi para a cruz, substituiu lá os meus pecados, pagou a minha conta, mas agora Ele quer viver a minha vida, em mim. A vida dele, em mim. É essa vida de Deus que nos é outorgada pelo Espírito Santo, Zoe, é Ele quem ministra essa vida em nós, é Ele quem vai fazendo essa vida aparecer. Quando você nasceu de novo, essa vida, quando você nasceu do alto, essa vida foi colocada dentro de você, de forma embrionária, um bebezinho, tudo que nasce, nasce pequeno. O Espírito Santo agora é quem está cuidando para que essa vida vá crescendo, 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 crescendo. E conforme ela vai crescendo, você tem que ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Conforme ela vai crescendo, você tem que ir dando espaço. Até o ponto que Cristo substitua você. Aí você vai poder dar o grito que o apóstolo Paulo deu. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, ou antes, ressuscitou por mim. Meu querido, não é uma questão de esforço, é uma questão de dependência. É a vida dele em nós, produzindo o fruto que só ele pode produzir. Quando você, tentamos de maneira humana, natural, aleluia, produzir essa vida, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos cair no fermento dos fariseus. Quando eu, pela minha força, Zé Roberto, tentar ser santo, do meu jeito, com a minha capacidade, com a minha força de vontade, com o meu entendimento, quando eu tentar ser íntegro, quando eu tentar dar a Jesus isso aqui que Ele está pedindo de mim, pela minha força, sabe o que vai acontecer? Eu vou cair no mesmo erro do fariseu. Eu vou descobrir que essa lei é elevada demais para mim. E aí eu posso fazer duas coisas. Ou eu me jogo no chão e digo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E entendo que é só Jesus que vai fazer isso. Ou eu posso simplesmente falar, não, ninguém está sabendo de nada, vestir a roupa aqui da santidade e tentar parecer que sou santo. Parecer que tem a vida. Aí eu vou começar a falar de um Deus que eu não conheço, mas digo que conheço. Eu vou começar a falar de uma vida que eu não tenho, digo que tenho. Eu vou começar a falar de uma santidade que eu não possuo, mas digo que possuo. De uma integridade, de uma comunhão. Percebe? Eu vou tentar parecer um cristão sem ser um. Fermento do fariseu. Está entendendo, meu querido? Deus tem uma vida para te dar e você precisa receber isso de coração aberto. Você precisa entender, a primeira coisa que você precisa entender é que você não tem capacidade de dar a Deus o que Deus está te pedindo. Você precisa ser convencido disso. Literalmente isso, você tem que ser convencido disso. Um dos ministérios do Espírito Santo é, Jesus quando falou dele disse o seguinte, quando ele vier, aquele Espírito da verdade convencerá o mundo, primeiro do pecado, da justiça e do juízo. Por que ele precisa me convencer do pecado? Porque eu, além de ser esse pecador que eu acabei de descrever, não estou convencido que sou. Eu acho que eu sou um cara legal. Você também não acha? Eu acho que eu sou bom. Eu acho que eu sou íntegro. Eu acho que meu pecado não é tão grave assim. O pecado dos outros é grave, mas eu acho que no meu caso, Deus ele vai dar uma relevada, sabe? Deus vai dar uma relevada. Meu pecado não é tão grave assim. Eu não sou tão ruim quanto estão dizendo que eu sou. E a grande verdade, meus queridos, é que Deus precisa, a primeira coisa que Ele tem que fazer, é revelar para você quem você de fato é. É por isso que o Espírito Santo tem que nos convencer do pecado. Ele precisa te apresentar a você mesmo. Porque você não se conhece. Se você acha que você é um cara legal, me desculpe te dizer, eu gosto de você, hein? Aleluia, eu gosto, não pensa que eu não gosto não. Mas você não é. Quando a luz de Deus se acende, e esse é o único jeito da gente se enxergar, aí sim, você vai se ver no espelho que é Ele. Jó achava que era um homem íntegro. Sim ou não? Deus mesmo deu testemunho da justiça de Jó. Na terra, entre aqueles que lá haviam, não tinha um homem igual a ele. Deus falou isso. Não tem um igual a ele. E Jó também sabia assim. Pode ver que ele bateu boca demais. Quando aquelas provas começaram a vir. Chega uma hora que ele falou para Deus assim, se tu é homem, desce aqui, vem conversar comigo.
Prova para mim meu erro. Onde foi que eu errei para estar acontecendo isso tudo? Jó cria na justiça dele. Mas aí lá no capítulo 42, quando Deus de fato aparece e se mostra para Jó, Jó faz a seguinte declaração: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por causa disso me abomino no pó e na terra. Agora eu entendi quem eu sou e quem é o Senhor. Eu que me achava bom, eu que me achava justo, eu que me achava íntegro. Acabei de perceber que eu não sou absolutamente nada. Isaías, capítulo 6, pensava também que era um profeta, e era, dos bons, hein? Mas um dia ele entrou no templo, e quando ele entra no templo, ele tem uma visão do Deus eterno. E quando ele tem aquela visão, a primeira coisa que Isaías fez, olha: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo também boca suja, igual eu. E meus olhos viram o rei, vou morrer. Percebe que a primeira coisa que subiu no entendimento de Isaías foi o pecado dele? Pedro, pescando junto com todo mundo, e de repente alguém lá na praia: oh, pescaram alguma coisa? Não, joga a rede lá. Jogaram. E ele estava assando um peixe na praia. E de repente, quando eles jogaram a rede, pegaram aquela multidão de peixe. Quando pegaram aquilo, lembraram do outro milagre da pesca. E aí o João fala assim: é o mestre. Aí o Pedro, que estava sem a roupa, sem a capa, colocou de volta e diz assim: mestre, mestre, afasta de mim, que sou um homem pecador. Quando a luz de Deus se acende, a primeira coisa que você vai enxergar é você mesmo, é o teu pecado. É por isso que o Espírito Santo tem que nos convencer. Se você não se convencer do teu pecado, se você não se convencer da pessoa que você é, de modo nenhum, você vai clamar por um Salvador. Você não vai desejar perdão, você não vai desejar um Salvador, se você não entender quem você é. Meus queridos, a redenção tem um caminho. A redenção tem um trilho. Repete comigo. Existem 3 experiências que nós precisamos passar por elas: Calvário, Jardim, Cenáculo. Cruz, ressurreição, Pentecoste. Essa vida que eu falei está disponível para nós. Porém, você só vai receber essa vida se você passar pela cruz. É preciso trocar de lugar com Ele. Jesus morreu no meu lugar para viver a minha vida, substituir, é literalmente uma substituição. Ele me substituiu lá e Ele quer me substituir aqui. Não é que Ele me substituiu lá e me liberou aqui. Ele quer me substituir. Pode subir, meus queridos, pode subir, já estou encerrando. Quando eu entendo a minha necessidade do pecado, quando eu entendo a minha necessidade desse perdão, quando eu entendo a necessidade de que eu preciso dele, esse é o único desejo que eu vou ter, a cruz. É a única maneira que eu tenho de me arrepender, é se eu enxergar quem eu sou. Enquanto eu amar a minha própria vida, como Jesus disse, enquanto eu quiser preservá-la, porque eu me acho legalzão, eu vou perdê-la. Mas se eu entender quem eu sou e aborrecer a minha própria vida, aí eu vou pedir perdão e misericórdia. Aí ele diz que eu ganhei. Vai ser preservada nele. Depois que eu entrego essa vida, assim como existe uma experiência, veja só, a gente fala muito da experiência do batismo no Espírito Santo. Mas tem outra experiência que a gente tem que falar também. A experiência da morte, a experiência da cruz. Há uma experiência real, por meio da qual você pode entrar por ele e sair do outro lado. Se você entrar pela experiência da cruz de Cristo, pela morte de Cristo, pela identificação com Cristo, qual é a experiência subsequente? O jardim, a ressurreição. Você quer a vida ressurreta, não quer? Você quer aquela vida vitoriosa, não quer? Veja que o Jesus que morreu não é o mesmo que ressuscitou. Esse que ressuscitou agora está vitorioso. Vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre a carne. Vitorioso sobre as dificuldades desse mundo. Só tem um detalhezinho. Vivo não ressuscita. Só morto pode ressuscitar. Amém? Se você não passar pela experiência da morte com Cristo, você não pode esperar a ressurreição, a vida ressurreta. E muito menos o Pentecoste. O Pentecoste é a experiência para aqueles que já receberam a vida de Deus. Esses agora podem ser cheios do Espírito e eles estão prontos para trabalhar para Jesus. Para receber os dons, nós estamos falando dele, não estamos? Para receber os dons espirituais, para receber essa unção que vem do céu. É somente aquele que já morreu.
Não dá para inverter essa ordem, meu querido. Não dá para tentar levar alguém buscar esse Pentecostes sem antes passar pela cruz. Deus escolheu nos salvar, doando a vida dele a nós. Mas eu não quero te enganar. Isso tem um custo altíssimo. Vai custar a sua própria vida. A pergunta a ser feita é: você quer? Jesus nos aconselhou o seguinte: qual é o homem que vai construir uma torre e não para primeiro para ver se dá conta? Qual é o homem que vai sair à guerra, o rei que vai sair à guerra, e primeiro não consulta os seus sábios para saber com quantos soldados ele vai, para saber se vai ter condição de vencer? Há um custo altíssimo, o custo é a tua própria vida pela dele. Quanto mais eu me entrego a esse processo de crucificação, de mortificação, mais de Jesus eu vou recebendo. Quanto mais eu me entrego para ele, mais dele eu recebo. Quanto mais ele tem de mim, mais eu tenho dele, e não o contrário. Isso aqui não é um processo, como a gente pensa, que aconteceu uma vez por todas. Esse é um processo que precisa acontecer todos os dias. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, assim como eu tenho a minha nas costas, tome também a sua cruz e siga-me todos os dias. Essa foi a maneira como Deus escolheu nos salvar, trocando a vida dele pela nossa, porque ele sabe que eu nunca, jamais vou conseguir atingir o padrão que ele estabeleceu, se não for através dele mesmo. Ou seja, sem Jesus você não pode fazer nada. Você depende dele. E essa identificação, eu vou só ler aqui o texto e já encerro. Veja isso. Paulo, quando fala dessa nossa identificação com Cristo, ele fala nos seguintes termos. Deixa eu só ver aqui a referência, meu querido. Romanos capítulo 6, verso 3 em diante. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Preste atenção aqui um minuto. Esse batismo que ele está falando aqui não é o batismo das águas. É o batismo espiritual que aconteceu quando Deus nos batizou em Cristo. No corpo de Cristo, na morte de Cristo, na pessoa de Cristo. Esse batismo aqui é representado por aquele outro, aquele das águas. Aquele das águas representa esse, que é o verdadeiro. Eu gosto de assemelhar essas duas com o casamento. Quando você casou, você colocou uma aliança no seu dedo, não foi? Essa aliança aí representa a outra. Qual? Aquela que está no coração e ninguém vê. Você tem uma aliança com essa pessoa que está do teu lado, sim ou não? Está no coração, ninguém pode ver. Mas a aliança que está no teu dedo diz que tem. Quando alguém olha para o teu dedo, diz assim: opa, ele tem uma aliança com alguém. É disso que ele está falando, de um batismo espiritual. Você cumpriu isso de forma simbólica quando se batizou. Simbólica, mas é um batismo que precisa acontecer todos os dias na tua vida. Amém? Vamos lá. Não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, no corpo de Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele no batismo e na morte, para que como Cristo foi crucificado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhante da sua morte, seremos também na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Olha que coisa linda agora o verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. A natureza humana que te corrompia agora, por causa da justificação, foi encerrada. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim, olha agora o verso 11, assim também vós, certamente estáis mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa foi a obra de Cristo no Calvário, uma troca da nossa vida pela vida dele.
Essa é a maneira como Deus escolheu para nos salvar, substituindo essa vida pecadora pela vida santa dele. Mas não se iluda, não é assim. A cruz é um processo diário, e você precisa estar consciente disso. A única coisa que Deus precisa de você é que você concorde com a obra que o Espírito Santo precisa fazer. Essa morte que eu acabei de falar aqui, esse batismo, é Ele quem faz, não sou eu e nem você. Amém? Se coloque em pé. Se você concordar com o Espírito Santo, se você estiver consciente dessa obra, Ele vai aplicar a obra da cruz em você. Ele aplica a obra da cruz em você. E essa é a única maneira que você tem de escapar do domínio do pecado. Preste atenção. Essa é a única maneira que você tem de escapar do domínio do pecado. Olha o que nós lemos aqui. Aquele que morreu está justificado quanto ao pecado. Ô Zé, então por que eu peco? Porque você ainda não se entregou inteiramente para Ele. Você vive dentro do ciclo do arrependimento e perdão. Como assim? Você peca, aí você vai lá e pede perdão. Daqui a pouco você peca de novo e vai lá e pede perdão. Aí você peca de novo e vai lá e pede perdão. E fica nesse ciclo. Sabe por quê? Você acha que não dá para vencer o pecado agora. Você acha assim, ó, lá quando Cristo vier, eu vou vencer o pecado. Lá, na volta de Cristo. Mas olha o que ele está dizendo. Aquele que já morreu com Cristo, quanto ao pecado, foi justificado. Como é que isso acontece? Se você se entregar verdadeiramente a Deus, essa corrente maligna, essa espiral do inferno, do pecado, que vem cercando a tua vida, é rompida. Ele não veio, escute isso, Ele não veio apenas para te dar perdão pelos pecados. Ele veio para te libertar do pecado, resgatar você do pecado. Vitor leu um texto aqui de Colossenses capítulo 1, agora há pouco. Ele nos resgatou do pecado, redimiu do pecado. Alguém que está preso e você chega para ele lá, prisão perpétua, 170 anos de cadeia. E aí você chega para ele e diz assim, você está perdoado. Ele vai ficar contente, sim ou não? Vai. Mas quer ver ele ficar mais contente ainda? É quando você chegar para ele e falar, você está perdoado, e abrir a célula e deixar ele sair. Agora você está livre. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Se você aceitar essa morte aqui que Ele te propõe, e se entregar para Ele de verdade, você estará livre e justificado quanto ao pecado. Ou do contrário, você vai viver nessa espiral da morte. Perdão, peco e peço perdão. Peco e peço perdão. Peco e peço perdão. E você vai ficar aí a vida inteira. E Jesus não vai realizar na tua vida aquilo que Ele planejou realizar. Quem está entendendo? Tudo que o Espírito Santo precisa é uma autorização da tua parte, dizendo, Senhor, eu entendi. É a morte que eu preciso passar para poder experimentar a ressurreição, para poder experimentar depois o Pentecoste? Então autoriza. Diz para Ele, está liberado, o Senhor pode fazer, faz a tua obra, aplica a morte. Vai vir coisas boas e maravilhosas? Eu te digo que não. Vai ter uns momentos difíceis, vai ter uma hora que você vai querer colocar a cruz de lado. Mas é o único caminho pelo qual você pode atingir a justiça que Deus estabeleceu. Humanamente falando, você não vai atingir, e nem eu. O único caminho é por Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Curva a sua cabeça. Fala com Ele agora. Abre o coração. Confessa para Ele. Essa palavra confessar quer dizer falar no mesmo pensamento, admitir. Quando um criminoso diante de um juiz é pedido para ele confessar, ele tem que abrir a boca e dizer, sou culpado. Você confessa? Você admite? Você admite que é um pecador? Você admite que não tem condição de oferecer a Deus o que Deus espera de você? Você admite que não tem condição de atingir essa justiça? E que o único meio é por meio de Cristo vivendo em você? Você entendeu que você é pecador e que precisa morrer de verdade para que Cristo venha e assuma o lugar e viva por você? Isso não é uma utopia, isso é a verdade do Evangelho, é uma realidade agora para mim e para você. Então fala com Ele agora, abre o teu coração, faz um pacto com Ele aí, confessa para Ele, Senhor, eu não dou conta, mas também não quero viver na hipocrisia, não quero viver na mentira,
Não quero fingir que tenho o que não tenho. Não quero fingir que sou o que não sou. Não quero fingir que sou santo sem ser santo. Não quero fingir que tenho comunhão sem ter comunhão. Não quero fingir. Eu quero ser original. Eu quero a vida do Senhor na minha vida. Eu quero te expressar. Eu quero ser a tua cara nesse mundo. Eu quero ser tua voz nesse mundo. Eu quero ser o que Jesus foi. Aquele que viveu por meio do Pai. Ele viveu por meio do Pai para mostrar para nós o caminho. As coisas que eu faço, as coisas que eu digo, não digo por mim mesmo. O Pai que está em mim e que é vivo, Ele me dá a falar e eu falo. Da mesma forma, eu e você precisamos viver por Ele. De outra forma, jamais atingiremos o padrão. Então fala com Ele agora, admite, confessa, pede perdão, pede misericórdia. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje diferente, fortalecido. Você vai sair com essa vida ressurreta, brotando dentro de você. A fonte que não para de jorrar, vai estabelecer em você eternamente. Você vai receber dele a vida. Fala com ele agora.